Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro lugar, né, eu quero falar aqui para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Vieira. Eu sou especialista em prótese total e protocolo com assentamento passivo. Eu tenho mais de 15 anos de experiência e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco disso. Estou aqui para a gente trocar experiências, né, para que você consiga fazer o melhor protocolo da sua vida, com técnicas que possuem embasamento científico e que vão melhorar a naturalidade e a qualidade do teu trabalho. Consequentemente, você vai conseguir agregar mais valor ao teu trabalho e faturar mais, tá? Então, a frase de hoje, anotem aí, a frase de hoje é: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então, uma frase aí para a gente refletir, né? Então, às vezes está uma dificuldade, né? A gente não sabe como resolver determinado assunto, determinado problema, uma situação, mas ali, às vezes, está uma oportunidade, né? Então, é só a gente ampliar ali os nossos horizontes que a gente encontra uma oportunidade. Então, no meio da dificuldade encontra-se uma oportunidade, tá? Então, anotem aí a frase do dia. O tema da nossa live é análise estética. Como analisar, né? Como melhorar o nosso olho, treinar o nosso olho para enxergar essa naturalidade, né? O nosso olho só vê aquilo que a nossa mente está preparado. Então, assim, se eu for ver, eu vou fazer uma live sobre isso também, falando um pouco da minha trajetória, né? Se eu for pegar um trabalho que eu fazia lá atrás, na época, eu achava que estava lindo, eu achava, nossa, eu ficava orgulhosa, né, de mim, eu falava, nossa, que legal que eu consegui fazer isso, né? Que bonito que ficou, né? Ficava contente realmente com o meu resultado. Mas era o máximo que eu podia fazer dentro do conhecimento que eu tinha e dentro da visão que eu tinha, né? Dentro da minha percepção de naturalidade, aquilo estava legal. Só que com o tempo, quanto mais a gente vai se aprofundando, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai deixando de fazer mais do mesmo, porque se a gente fizer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, a gente não evolui, tá? Então, a partir do momento que a gente passa a olhar com outros olhos, ter uma outra percepção do natural, do que é belo, do que é certo, né? Claro que não deixando de lado a função, que ela é sim muito importante, a gente passa a ter uma percepção diferente. Então, aquilo que era bom lá atrás, hoje já não é mais. Hoje eu já consigo enxergar o que eu posso melhorar, o que eu consegui evoluir, tá? E é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje, tá? Então, assim, não fiquem focados só. Claro que produzir é importante, é muito importante produzir, ainda mais agora, né? Nesse final de ano sempre foi muito conturbado dentro dos laboratórios, né? Sempre surgem muitos trabalhos, os pacientes ficam todos muito apreensivos para finalizar todos até o Natal, então eu sei como é. Foi uma realidade da vida, sempre foi assim. Só que esse ano não é diferente, apesar da pandemia, né? Então, muita gente adiou os planos durante o ano e agora está querendo fazer. Então, a gente sabe que tem aquela correria que a gente está ali, às vezes, na bancada só produzindo. Mas é importante a gente estar atento a outras coisas, né? A outras técnicas e ao natural, principalmente. Então, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês hoje, o que eu quero focar bastante é em vocês observarem bocas naturais, tá? Então, assim, eu vou dar algumas dicas de livro para vocês, tá? Tem esse livro aqui. Então, um livro que eu indico para vocês, tá? É esse livro aqui, Sorriso Gengival. Ele é um livro de periodontia, ele não é um livro de prótese, tá? Ele não vai ensinar você a fazer prótese. Ele é um livro de gengiva, tem muita foto natural de gengiva e dente. O que é legal para você entender as diferenças, nem todas as gengivas têm o mesmo tecido, nem todas têm a mesma característica. Então, assim, tem várias fotos, né? Tem várias fotos aqui que eu sempre estou folheando para treinar o meu olho a enxergar o que é natural, né? Porque se a gente ficar... Eu vou mostrar ali nos slides algumas coisas para vocês, né? Ó,
treinar o que é bonito, o que é legal aparecer, né? Ou num sorriso, o que é um sorriso harmônico, o que é um sorriso natural, né? Então, isso facilita muito. Então, olha que legal. Bom, então aqui nessa foto, não dá para vocês verem direito ali pela câmera do celular, o brilho da luz ali, ela reflete um pouco, tá? Mas, ó, tem aqui, tá explicando sobre o triângulo gengival, ó, o desenho do triângulo gengival, que é uma coisa que faz diferença. Quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, faz bastante diferença no nosso trabalho, tá? Então, uma pessoa que entende, um dentista lá que é periodontista. Então, ele tá muito habituado a enxergar a gengiva. Então, se ele vê o trabalho de um técnico que reproduz essas naturalidades, ele vai pensar, nossa, esse técnico é diferente. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está reproduzindo. Ele está reproduzindo o natural, o que existe realmente na natureza. Não está fazendo uma coisa aleatória, né? Então, por muitos anos, eu fiz aleatório. Eu aprendi a fazer de uma maneira no curso técnico e continuei reproduzindo por muitos e muitos anos. E, dentro da minha percepção, estava legal, era aquilo que era assim que era, né? Porque eu tinha uma visão fechada, eu tinha uma visão limitada, eu não tinha aberto a minha visão, opa, peraí, né? O que eu estou reproduzindo? Eu estou reproduzindo uma prótese, uma réplica do corpo humano. Então, eu tenho que, se eu quiser mais naturalidade, eu tenho que procurar ver fotos de bocas naturais. Tá? Então, deixa eu passar alguns slides aqui para vocês. Naturalidade é análise estética, né? Então, vamos falar um pouco sobre análise estética. O que a gente tem que observar nessa análise estética, né? Para a gente ter um resultado mais satisfatório, mais natural, para que o paciente fique mais satisfeito. Quais são os pontos ali que a gente tem que observar, né? Então, primeira coisa que eu já falei bastante sobre isso já, observar fotos de bocas naturais. Então, além dos livros, né, esses livros de pério, tem muita foto na internet, tá? Tem vários Instagrams legais para vocês seguirem. Tem o Renato Ferreira, que é dentista e fotógrafo, tá? Ele posta fotos maravilhosas de bocas naturais, então eu gosto bastante, eu tenho várias fotos dele salvas ali no meu Instagram, para eu ficar sempre olhando, sempre observando, isso é bem legal. Tem vários outros Instagrams que dá para você seguir de dentista, tá? Já repito a frase, era que não tá mais aqui, que eu tô com o slide aberto aqui, eu já repito, tá, Lana? Eu tô lá no YouTube com os slides. Segunda coisa, né? A forma dos dentes. Então, para que fique harmônico, né? Para que fique natural para aquele paciente, é importante observar a forma dos dentes, né? Então, quais são os critérios que eu vou usar para escolher a forma? Me fala aí, vamos falando quais são os critérios que vocês usam para escolher a forma dos dentes, tá? Curva de Spee, né? Então, tem que ter uma curvatura do lábio, né? Tem que ser uma coisa natural. Ela não pode o paciente sorrir e os dentes estarem escondidos embaixo do lábio inferior. Isso vai ficar uma curva de Spee invertida. Não fica esteticamente harmônico, não fica bonito. Então, curva de Spee também faz parte da análise estética. Exposição da gengiva, né? O quanto mostra de gengiva? Depende muito. Se o paciente tem um sorriso alto, ele tem uma linha do sorriso alto, quando ele sorri, ele expõe bastante, e eu tentar esconder isso de alguma maneira, ou subindo os dentes, ou deixando a gengiva lá em cima, não vai ficar natural, tá? Porque ele tem essa característica. Então, provavelmente, quando esse paciente tinha os dentes naturais, ele também mostrava a gengiva, tá? Então, é difícil tentar fugir desse padrão, porque é o perfil do paciente. Então, a gente tem que também ter essa noção, ter essa consciência, tá? E anatomia gengival, né? Então, conhecendo a anatomia gengival, quais são as características da gengiva, sabendo reproduzir isso de uma forma mais natural, consequentemente, o teu trabalho vai ficar mais natural, tá? Então, vamos lá. Primeira foto aqui que eu passo para vocês é uma foto de uma boca natural.
Então, o que, que vocês conseguem observar, tá? Estão pedindo o nome do livro. O nome do livro é Sorriso Gengival, uma visão multidisciplinar, tá? Sorriso Gengival, da editora Quintessência, tá? Então, a gente consegue enxergar as papilas, né? Que eu não enxergo a ponta das papilas, porque a papila não tem ponta, ela dá a volta nos dentes. Eu consigo observar uma diferença de tonalidade, né? Então, a papila ela é um pouquinho mais vermelha. Já na região de gengiva inserida, ela tem uma tonalidade mais de osso ali, tá? Ela tem uma depressão na junção mucogengival, onde termina a gengiva inserida e começa a mucosa alveolar, tem uma depressão. Nessa depressão, nessa mucosa alveolar, eu consigo observar veias, eu consigo observar bastante vaso sanguíneo, bastante irrigação. Então, quando eu for reproduzir isso no trabalho, eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber onde que eu vou colocar a veia. Então, lá atrás, quando eu vejo os trabalhos que eu fazia antes, eu pegava, né, e eu ia fazer uma acrilização, eu passava a vaselina em toda a muralha de silicone. E eu ia colocando as veias em tudo, desde a papila até o fundo de vesícula, enchia de veia. E achava que estava a coisa mais linda do mundo, né? Depois, quando eu fui percebendo, eu falei, não é tão visível assim, né? Parecia que estava sangrando, parecia que estava cheia de corte essa gengiva. Ela não é assim, tá? Então, para que ela fique mais natural, eu tenho que jogar ela lá em cima, lá na mucosa alveolar. E comecei a usar lã, novelo de lã. Separei, cortei os novelos de lã e espalhei. Comprei uma cor roxa e outra um pouco um vermelho, um pouco mais bordô, assim. E ficou bem próximo, assim, ficou mais parecido, ficou mais natural, porque ele ficou mais fininho, mais como se fosse mesmo esses vasinhos, tá? Então eu sei que eu só vou colocar na mucosa alveolar. E em protocolo, dificilmente eu coloco veia, porque é difícil eu reproduzir um protocolo que tenha tanta altura, tá? Então, o que mais que vocês estão observando aí nessa foto de boca natural? Me falem, comentem aí para mim. Vasos bem evidentes, isso mesmo, Érica, vasos bem evidentes, porém na mucosa alveolar, não em toda ela, né? Vocês não estão enxergando, por exemplo, vasos sanguíneos na papila. Vocês não estão enxergando, na verdade? O que mais, pessoal, que vocês estão observando aí nessa foto? No primeiro quadrante, o canino tem uma mucosa mais extensa, bem observado, tá? Então, o canino, ele tem uma bossa, ele tem um volume maior, tá? Então, ele tem o volume da bossa do canino. Então, isso a gente tem que reproduzir também. Ontem eu falei para vocês passarem a mão na própria boca de vocês e sentirem essa bossa do canino. Olha como ela é evidente, olha como ela é perceptível. É isso que dá a formação para o filtro, é isso que dá o nosso contorno labial, tá? O freio, bem observado. Olha o freio. Olha como ele é sutil, olha como ele é delicado, tá vendo? Ele não é nada muito volumoso, ele não começa lá no meio da papila, ele começa acima da papila, né? Olha como o freio é bem sutil, bem delicado, né? Ele tem a sensação de que ele tá realmente esticado, né? Mas ele não é estático, ele não é aquela coisa fixa ali. Então, eu posso fazer uns cortes de lateralidade do ladinho do freio para dar a impressão de que ele está solto, mas eu tenho que reproduzir ele esticado como está na foto, porque é assim que a gente enxerga ele, tá? Triângulo gengival, bem observado, observem o triângulo gengival, né? Então, olha só, quando eu tenho quando eu vou fazer o recorte cervical, eu faço recorte cervical do central, né? Aí o lateral é sempre mais baixo que o central e o canino é mais alto. Se eu traçar um ponto em cada zênite, o zênite, para quem não sabe, é a linha mais alta do recorte cervical. É a exposição mais alta do dente, tá? Chama zênite. Ele na maioria das vezes, ele vai estar distalizado nos anteriores. Então, se eu traçar uma bolinha em cada zênite e unir esses pontinhos, ele vai formar um triângulo. Isso é natural. Então, a gente tem que ter esse cuidado também para reproduzir isso. Pessoal, eu tô com slide no YouTube, tá? Quem tá aí no Insta, vai lá pro YouTube que eu tô passando slide por lá.
Que mais? A harmonia do sorriso, isso, a harmonia do sorriso. Olha, os dentes eu também posso observar. Eu tô vendo que, por mais que sejam dentes bonitos, dentes naturais, não é aquela coisa reta, não é aquela teclinha de piano. Então, eu tenho um lateral um pouquinho escondido atrás do central, o central tá com a distal mais evidente, né? Já o lateral 22, ele tá com a mesial um pouquinho mais aparente, né? Então, eu consigo observar isso também. Os detalhes dos centrais, exatamente. Tá? Então, isso a gente vai treinando o nosso olho. Gengiva livre, exatamente. Olha a gengiva livre, olha como ela é sutil, olha como não tem textura nessa gengiva, ela é lisa, né? Eu não tenho textura nessa gengiva, eu não tenho gengiva inserida ali. Então, a gengiva inserida começa acima dela, tá? Começa acima dela e vai nessa região maior. Olha o volume de tábua óssea. Conseguem perceber o volume de tábua óssea que tem nessa região? Tá? E depois tem uma depressão nessa junção mucogengival, tá? Legal, pessoal. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre o formato dos dentes, né? A escolha do formato dos dentes, que também fazem parte da nossa análise, né? Então, eu vi algumas pessoas comentando aqui que escolhem o formato de acordo com o formato do rosto do paciente, isso é muito legal. Por isso que eu gosto sempre de pedir foto. É uma coisa que eu sempre falo aqui, a melhor pessoa para escolher os dentes é o dentista, tá? Porque é ele que está com o paciente, é ele que está visualizando o paciente, é ele que está atendendo às vontades, os desejos que esse paciente tem, né? Então, às vezes ele quer, eu queria o sorriso do meu filho, né? Eu queria ter o sorriso parecido com o da minha filha. Eu queria ter o sorriso como eu tinha quando eu tinha os dentes, né? Então, ninguém melhor do que ele para direcionar isso para a gente, né? Mas se a gente não tem essa escolha dos dentistas, a gente pelo menos tenta trabalhar com foto, tá? Para que a gente tenha um pouco mais de assertividade. Então, o formato dos dentes é bem importante. A gente observar o formato do rosto do paciente e também a gente pode observar os dentes remanescentes. Então, às vezes o paciente tem um antagonista, eu posso observar qual é o formato desse antagonista, né? E também o formato do rebordo, se é um desdentado total, uma prótese total superior que eu vou fazer, eu posso observar o formato do rebordo, que também me ajuda nessa escolha, tá? Então, vamos lá. Curva de SPI, né? Estamos falando, não é o dentista que define a curva de SPI? Sim, é o dentista, né? Mas a gente tem que ter essa análise, a gente tem que ter o nosso olho treinado para isso também, para poder enxergar quando está errado, para a gente enxergar se dá para melhorar. Então, a curva, né? Então esse é um antes e depois aí que eu fiz um trabalho. Essa paciente usava uma prótese total e um protocolo inferior com a curva invertida. Então, olha como o sorriso fica triste, né? Eu usei até um emoji ali com a carinha triste para baixo, né? Fica puxando o lábio para baixo. Então, o paciente tem uma curvatura do lábio ascendente e os dentes estão para baixo, tanto que o lábio inferior cobre os posteriores. Então, ele tem que acompanhar, ele tem que, para ele ficar harmônico, para ficar bonito, ele tem que acompanhar, tá? Olha só que diferença que faz na vida do paciente. A Ivanira está falando, quando eu não tenho foto na escolha dos dentes, eu observo o osso do paciente. Também é uma fonte de informação, sim, tá, Ivanira? Vamos lá. Agora, né, o que eu estava falando para vocês ali da questão da exposição gengival, né? Então, eu tenho uma paciente que, quando ela sorri, ela levanta muito o lábio. Ela não queria gengiva, né? Uma paciente que eu não quero que apareça gengiva de jeito nenhum. Por que ela não quer que apareça gengiva de jeito nenhum? Porque ela tem aquela ideia, aquela visão de que vai ficar artificial, né? Deve ter visto a prótese de alguém, da avó, sei lá, da vizinha, não sei de quem, que era aquele rosa palmolive, aquela coisa muito artificial, que de longe você vê que o paciente está usando uma dentadura, né? E os pacientes têm aversão a isso, eles não querem que pareça que estão usando prótese, eles querem algo natural. Então, na ideia, né, às vezes na ideia do paciente, a percepção que eles têm é que eles perderam o dente. Então, eles só têm a memória de que perderam os dentes. Eles não lembram que perderam gengiva, não lembram que perderam osso, não lembram que perderam, né,
tecido gengival, eles não lembram, eles só têm a memória do dente. Então, o que eles querem? Eu quero meus dentes, eu quero só dente. Né? Às vezes eles querem um a um, não, eu quero só os dentinhos um a um. Nem sempre é possível, né? Na maioria das vezes não é possível, né? Então, olha só, foi feito um projeto para essa paciente da maneira como ela queria, né? Para mostrar para ela que não fica natural, que não fica bonito, né? Então, olha só o tamanho desses dentes, né? Porque ela mostra bastante, ela tem uma exposição alta do sorriso, ela tem uma linha alta do sorriso. Então, não fica natural, tá? Agora, uma outra alternativa para esconder essas papilas, para que não apareça a gengiva, é subir os dentes. Só que se eu subir os dentes, não ia aparecer nada em repouso. O paciente está em repouso, não mostra nada. Ele vai conversar e não vai mostrar os dentes de cima. Vai parecer que ele está sem dente, o que envelhece muito, né? O que acaba aparentando uma idade maior desse paciente, tá? O que também ninguém quer, né? Ninguém quer parecer mais velho do que é. Então, a gente tem que ter um joguinho de cintura ali para conversar. Claro que o dentista tem essa função de convencer o paciente e tal, mas muitas vezes a gente tem que fazer do jeito que o paciente quer para mostrar que não vai ficar legal, tá? Então, olha só como tá faltando alguma coisa nesse sorriso. Não é natural. Natural não é assim, né? Então, olha só como o sorriso, como ficou depois que foi colocado a gengiva, depois que foi feita a seroplastia, depois que foi feito a gengiva no lugar correto, né? A exposição. Olha só como ficou natural, olha como ficou muito mais bonito, né? Na verdade, o que vocês acham? Vão me comentando aqui para mim o que vocês estão achando disso tudo que eu estou falando, tá? Pessoal, vai para o YouTube que a live que os slides estão lá, tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem materiais, diversos materiais de extrema qualidade, né? A gente tem uma possibilidade imensa ali de caracterizar esse sorriso, de deixar o mais natural possível. A gente tem a resina STG, que tem inúmeras cores, né? Dependendo, usando essas cores em concentrações diferentes, eu consigo um resultado diferente. Então, eu tenho inúmeras possibilidades para fazer todas as cores de gengiva que existem, tá? Então, não tem desculpa. Então, eu sempre gosto de pedir para o dentista colocar a escala próxima ao lábio do paciente para que tenha uma harmonia, né? Para que case, para que não fique aquela gengiva cor-de-rosa e aquele lábio um pouco mais roxo, sabe? Aquele lábio um pouco mais escuro, que fique falando, nossa, não é a mesma boca, não tá natural, não tá legal. Então, para evitar isso, eu sempre peço a escala, a foto do lábio, tento aproximar ao máximo. E fazendo a anatomia gengival correta, isso vai ficar muito mais natural. Então, olha ali o triângulo gengival. Vocês conseguem observar nessa foto o triângulo gengival ali nessa foto? Olha o zênite. Olha como o zênite está no distal, está bem posicionado no lugar certo. Olha as pontas da papila, como eu não enxergo ponta de papila. Ela está dando a volta no dente. Olha como a papila tem o lugar certo. Olha como ela tem o volume correto, né? Vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. Tá vendo? Ó, com a gengiva ficou muito mais harmônico, ficou mais natural. Isso aí. Com gengiva ficou melhor, com certeza, tá? Com certeza. Então, vamos lá, né? Outra coisa aqui que eu vou falar para vocês sobre análise estética. Voltando um pouco lá atrás, voltando um pouco no início, o que eu falei que quando a gente tá ali só na bancada, só trabalhando, fazendo mais do mesmo, a gente acaba fazendo muito empiricamente, sem pensar como que é, mas como que é o natural. A gente faz da forma como a gente aprende no curso técnico e vai reproduzindo, fazendo sempre mais do mesmo. Então, por muitos anos, eu fiz a minha prótese assim, né? Eu fiz a minha prótese assim, parecendo gomos de mexerica, né? Como se fosse todo escavado. E vocês viram que não é assim na boca natural, não é assim, tá? Por cima da raiz tem osso. Então, a gente tem que lembrar disso. Por cima da raiz tem osso. A gengiva, ela não vai contornar a raiz do dente. Eu não tenho que fazer esses afundamentos, assim, essas bossas, tá? Eu não faço isso. Tem osso por cima. Eu tenho que reproduzir a tábua óssea, tá? Então, olha só esse desenho. Esse desenho foi tirado desse livro que eu mostrei para vocês, tá? O Sorriso Gengival.
Então, tem a raiz do dente, por cima tem o osso alveolar, e por cima do osso alveolar eu tenho a gengiva inserida, tá? Então, vou passar aqui um pouco também sobre tecido gengival. Eu acho bem importante que vocês gravem isso, né? Eu vejo que os meus alunos, vejo o pessoal aí postando trabalhos maravilhosos, né? Conseguindo reproduzir com maior naturalidade. Eu fico muito, muito feliz que vocês estão buscando isso, sem abrir mão, claro, igual eu falei ontem, sem abrir mão da qualidade, né? Gengiva livre, igual uma bergamota. Isso aí, Letícia, igual uma bergamota. Gengiva livre, né, que vocês viram, é a mesma foto lá do início. Então, é esse espaguete, é como se fosse um espaguete que contorna a cervical dos dentes, né? Ele tem essa textura mais lisa, mais arredondada, bem fininha, bem delicada. Eu tenho que fazer ela bem sutil, tá? Lembrando que as fotos que a gente posta são tiradas com lente macro, né? O que amplia 10 vezes o tamanho real. Então, a olho nu, eu tenho que enxergar ela bem sutil, bem suave. Logo acima da gengiva livre, eu tenho a gengiva inserida, que ela tem esse nome porque ela está inserida no osso, ela está agarrada no osso por fibras de colágeno. Por isso que ela tem textura, por isso que ela tem aquelas texturas de casquinha de laranja, porque é como essas fibras, né, de colágeno, elas estão grudadas no osso alveolar. Então, nessa foto tem um corte longitudinal onde está mostrando todas essas fibras agarradas no osso. Por isso que ela tem esse repuxe e faz essa casquinha de laranja, tá? Essa características aqui. Logo acima, né, tem a junção, tem essa linha de junção mucogengival, que é o que vai separar ali a gengiva inserida da mucosa alveolar. Então, a partir dessa linha, eu tenho uma depressão. Então, eu tenho um volume maior para baixo da linha, um volume maior de tábua óssea, que é onde vocês observaram ali a bossa do canino, essa depressão do lateral, todo esse volume ósseo que está por cima da raiz, que está segurando a raiz do dente ali. Acima dessa linha, eu tenho uma depressão de osso. Então, esse tecido é um tecido mais repuxado, é um tecido frouxo, que tem bastante irrigação sanguínea. Então, nessa região, sim, eu vou colocar veias. Nessa região, sim, eu vou colocar pigmentos intensos, tá? Freio, né? O freio é importante a gente reproduzir. Se a gente tá querendo reproduzir uma prótese, com todas as suas características, o freio sim faz parte, porém eu tenho que fazer ele bem delicado, bem sutil, que não fique acumulando alimento, que não fique incomodando o paciente, que não seja um incômodo, tá? Que não machuque, é uma coisa discreta e sutil, tá? Agora, vamos lá onde o bicho pega, né? Onde o bicho pega é as papilas. As papilas é uma coisa que eu mais corrijo. Sempre dos meus alunos, eu sempre observo as papilas, é o que mais aparece também, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem essa ideia, né? Isso é passado pra gente. O paciente não quer que apareça a gengiva, né? A gente escuta isso a vida inteira. Não quer que apareça. Sobe um pouco essas papilas. E aí a gente começa a escavar demais e fica faltando, fica como aquela foto lá, fica faltando alguma coisa, tá? Então, para que a gente não erre no volume e no comprimento das papilas, tem umas regrinhas aqui que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, a primeira regra, o volume. Tá? O volume da papila nunca vai ser maior do que o volume do dente, ao menos que seja uma gengiva inchada, uma gengiva inflamada, tá? Então, para que eu corrija esse volume, tá vendo essa linha vermelha que subiu ali? A linha de brilho do dente. A linha azul é a aresta de transição. É ali que vai estar o volume da papila. Então, com um instrumental que tem no meu kit, que é esse instrumental, cadê? Aqui, tá? Que é o descolador Molt. Com esse instrumental, eu venho raspando esse volume, e como ele é grande, essa bolinha grande, ela vai pegar bem na linha de brilho do dente e vai deixar o volume da papila correto, tá? Então, beleza. Definir o volume. Para o comprimento dessa papila,
tem uma regrinha também, é uma média, tá, pessoal? Claro que isso varia de formato de dente e tal, mas é uma média, é um norte aí para vocês seguirem, para vocês se orientarem aí. É dividir o dente em 3. Então, eu divido o dente em 3, que tá essas linhas verdes horizontais, tá? Divido o dente em 3. E a papila, ela vai coincidir com 1/3 do dente. Então, ela nunca vai ser lá na ponta, nunca vai estar a papila lá na incisal aparecendo, né? Não fica. E nem lá em cima, né? Então, ela divide o dente em 3 e é mais ou menos ali que vai ficar o final da papila, tá? Então, esse é um protocolo que eu fiz já pronto, em boca, que eu reproduzi todas essas características que eu passei para vocês. Então, a papila, a gengiva livre, a gengiva inserida, não tem mucosa alveolar, por isso não coloquei vias nessa região, reproduzi o freio, tá? Então, olha só, tentei reproduzir o máximo, o mais parecido possível. A cor da gengiva próxima com a cor do lábio do paciente, tá? Qual o instrumento para a papila? O instrumento para a papila é esse aqui, ó. É o descolador Molt. Ele é um instrumental de uso clínico. Outra prótese aqui que eu vou mostrar para vocês, uma prótese total, aí que já tinha uma maior altura, né? Aí observem essa depressão ali da junção mucogengival. Então, eu tenho o volume de tábua óssea, o volume da bossa do canino, e aí tem uma depressão. Nessa depressão, eu tenho maior irrigação sanguínea. Nessa região, eu coloquei mais veias, né? Eu coloquei aqueles novelos de lã que eu mostrei para vocês, o freio, gengiva livre, gengiva inserida, triângulo gengival. Fiz arranjos dentários também, né? Arranjos de dente. Adoro montar assim, adoro, tá? Gosto muito de montar os dentes assim. Essa paciente, ela me trouxe uma foto de quando ela tinha 18 anos, a foto super antiga, preto e branco, mal dava para enxergar, mas ela me explicou ali como eram os dentes dela, que ela tinha os dentes apinhados, que ela tinha um central por cima do outro. Ela foi me explicando e eu fui reproduzindo da forma como ela me falou. E ela ficou muito feliz ali com o resultado. Eu também fiquei bastante contente com o resultado dela. Esse é um paciente onde eu fiz a pigmentação melânica nessa gengiva, né? Então, para que ela não manche, o rosa preto, gente, é difícil usar, né? Para quem não está acostumado a usar os pigmentos, ele é difícil você usar, porque ele mancha. Então, a primeira prótese que eu fiz de gengiva 13, ficou parecendo uma jaguatirica, já falei isso aqui para vocês, ficou uma jaguatirica total, assim, ficou toda manchada. Então, para que eu consiga ter um controle melhor e fazer uma pigmentação melânica, eu misturo, eu peguei uma resina, um pote de resina, deixa eu achar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não sei onde é que tá. Mas eu peguei um potinho do STG e misturei e fiz o rosa escuro. Então, eu fui colocando um pouco de rosa preto, misturando com rosa média, um pouco de rosa marrom e fui testando até eu chegar a uma cor base. Então, usei ela como base. Então, usei, em vez do rosa médio como base, eu usei o rosa escuro, tá? E aí, eu coloquei o preto ali em alguns pontos de pigmentação. Então, a pigmentação melânica, ela vai acontecer mais na região de gengiva inserida, tá? Então, olha só. É um paciente também que tem um baita de um sorrisão, né? Sorri muito, um bocão, né? Olha só, a exposição gengival mostra a papila também. Agora, imagina se eu fizesse uma prótese cor-de-rosa para ele. Não ia combinar. Não ia. Ele falou, pelo amor de Deus, você não me faça uma prótese cor-de-rosa. Ele tinha pavor, assim, né? Então, eu falei, fique tranquilo que eu vou fazer uma prótese próxima com o tom do teu lábio, né? Então, pessoal, é isso. No protocolo inferior, eu tenho dúvida de como fazer o freio. O que você me sugere para que ele fique mais suave? Se eu não tiver muito espaço, eu faço ele bem curtinho, tá? Então, dá para você dar uma escavada, dar uma leve escavada entre os dois centrais para dar uma depressão. E aí, você coloca o freio, faz o freio com um gotejador bem fininho, tá? Só um puxadinho e vem com uma Lecron e faz um corte longitudinal para parecer que ele está afastado, tá? Você pode, por favor, mostrar o instrumental de gengiva, por favor? Sim, é esse aqui.
Chama Descolador Multi, ele é um instrumental de uso clínico, vocês encontram em Dental, que vende instrumental para dentista, ou no meu kit, tá? Então, eu tenho um kit personalizado, Beatriz Vieira, que vem com 4 espátulas, com 8 pontas, que é esse kit aqui, tá? Que são todas as pontas que eu uso. Eu mandei fazer ele personalizado. Quem quiser me manda um direct. Vocês estão concorrendo a esse kit também. Quem tiver preenchendo as 10 frases, no final eu vou sortear, tá? Para quem me mandar essas 10 frases, eu vou sortear um kit desse aqui, tá? Então tá bom. Um beijo grande, tchau e até amanhã.